Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar o domínio, a imagem e o gráfico da função seno, estudando também o seu período e a amplitude. Barbadinha. Então, a função seno. Então, nós chamamos de função seno a função f de r em r, definida pela lei que relaciona para cada x pertencente aos reais, um número real y é igual ao seno de x. Então, para cada número real que eu colocar aqui, eu vou ter a imagem y, que é o seno desse número. Em símbolos, eu vou escrever f de r em r, quer dizer, o domínio dentro dos reais, e a imagem dentro dos reais, onde o x do domínio, a cada x eu vou ter um y, que é o resultado do seno do x. Na circunferência trigonométrica, o x é esse arco AP aqui, ó, esse é o ângulo arco x, subentendido pelo ângulo central alfa. E aí, se eu projetar a extremidade do arco no eixo y, nós sabemos que o eixo y é o eixo do seno, eu tenho esse comprimento, é o valor do seno do x. Então, para esse arco x, eu tenho o ângulo x aqui, eu tenho o valor do seno de x. Esse ponto P aqui ó, é a imagem do número real x. O P é a imagem. Então, cada ponto extremo de arco que eu considerar aqui, ó, que pode cair no primeiro quadrante, no segundo, no terceiro, no quarto, sempre que eu projetar no eixo y, eu vou ter um segmento que está entre menos 1 e 1, vai estar dentro aqui desse intervalo de menos 1 a 1. E esses valores são as imagens. Então eu posso dizer que a imagem da função seno vai de menos 1 a 1, porque sempre vai cair aqui dentro. Se eu tenho esse arco aqui AP, tiver a extremidade aqui no quarto quadrante, ó, se eu projetar aqui, vai dar um segmento que está entre menos 1 e 1, o seu comprimento. Então o domínio da função são os reais, e a imagem é de menos 1 a 1. Por que o domínio é os reais? Porque eu posso ter um arco X, ó, que vai fazendo volta aqui, quantas voltas eu quiser na circunferência, tanto para o lado positivo, que é o sentido anti-horário, ou o sentido negativo, que é o sentido horário. Barbadinha. Então, vamos ver o gráfico da função seno. Então, vamos pegar a função f de x igual a seno de x. Vamos chamar essa função seno de x como a função mãe das funções que envolvem seno. E é a função mais simples, a principal. Através dela, a gente pode comparar com as outras. Então, vamos fazer uma tabelinha aqui para fazer o nosso gráfico. Agora, quais os valores que eu vou colocar no eixo, no x aqui? Então, para isso, a gente vai pegar de ajuda para a circunferência trigonométrica. E nós já sabemos os valores de senos de alguns arcos, por exemplo, os arcos notáveis, que é o 30, 45 e 60, ou seja, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3. E sabemos também o valor do seno dos arcos de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E esses valores de seno desses arcos aqui são inteiros. Então é esse que a gente vai pegar aqui de preferência. Os valores inteiros. Então eu vou pegar o 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então veja, o seno de 0, o arco é 0, se eu levo aqui para o eixo do seno, não tem largura aqui na vertical. Então o seno de 0 é 0. Π sobre 2 já está sobre o eixo do seno, então é a distância do 0 até lá. O seno de π sobre 2 é 1. Π, o π está aqui, se eu levo até o seno vai dar 0, ó. Seno de π é 0. E 3π sobre 2 está aqui embaixo, ó. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. E o 2π completa a volta, ó, eu volto ao ponto 0. Então, seno de 2π é 0. Então, a gente marca aqui, ó, dando uma volta completa. Ou seja, a gente pegou, se eu continuar, eu vou dar mais uma volta completa, e assim por diante. Por isso que a gente diz que as funções trigonométricas são funções periódicas, elas têm um período. Aqui de 0 a 2π é o período da função. Por quê? Porque depois de 2π, se eu continuar dando volta, vão repetir os mesmos valores. Então o período é 2π. Então, sempre para fazer a tabelinha, eu pego o período, ó, de 0 a 2π e divido. Veja que eu dividi em 4 partes iguais, que são os quadrantes. Ó. Então, eu marco aqui ó, de 0 a 2π, a metade de 2π é π, a metade de π é π sobre 2, e a metade entre π e 2π é 3π sobre 2, que são exatamente os quadrantes, para dar os números inteiros aqui. Barbadinha. Então,
vamos levar isso aqui para o sistema de eixos. Tá? Então, aqui, ó, o plano cartesiano, então aqui no eixo vertical o seno, no horizontal o x em radiano, que a gente vai estar trabalhando nos reais. Tá? Então, eu tenho aqui ó, os valores do seno ó, de menos 1 a 1. Então, o nosso gráfico vai estar dentro dessa faixa de menos 1 a 1, vai estar aqui dentro o nosso gráfico. Tá? E uma coisa interessante, ó, veja que o π é aproximadamente 3,14 ou 3,142. Tá? E π dividido por 2 é a metade, 1,571. Então, quando a gente fizer aqui o plano cartesiano, veja que no eixo y eu estou marcando aqui de 1 em 1, 0, 1, aqui seria o 2, assim por diante. Aqui menos 1, menos 2. Só que no eixo horizontal, para a gente obter esses valores inteiros aqui, ó, a gente está marcando 0, π sobre 2, π assim por diante. Tá? E veja que o π sobre 2 ó, é 1,57, é quase 1,6. Então, eu vou marcar aqui, ó, os pontos aqui, com esses valores de x. Então, o π sobre 2 aqui, ó, ele está à distância do zero de quase 1,6. Tá? Então, tem que ter cuidado. Tem gente que bota essa distância do y aqui para a mesma distância do π sobre 2, mas não é a mesma distância. Tá? Isso aqui é 1,5, quase 1,6, enquanto que aqui é 1. Tá? Se a gente botar a mesma distância 1 aqui e 1 aqui, o gráfico sai deformado. E para então ele sair na verdadeira grandeza, eu tenho que cuidar dessa escala aqui. Então, vou marcar cada π sobre 2. Ó, π sobre 2, depois o π, 3π sobre 2 e 2π. Tá? Então, eu dei a volta completa. Tá? Depois do 2π, se eu continuar, 2π mais π sobre 2 aqui, ó, dá 5π sobre 2. Tá? E aqui para a esquerda, se eu andar 0 π sobre 2 para a esquerda, se eu vier para cá, eu vou andar menos π sobre 2. E o outro menos π, e assim por diante. Tá? Então, vamos marcar esses pontos. Ó. O 0, 0 aqui, ó, tá? O π sobre 2, 1 aqui. O π é 0, ó, esse ponto. 3π sobre 2 é menos 1. E o 2π é 0. Tá? Então, completei a volta completa. Se eu continuar, né? Se eu continuar, eu vou voltar de novo para o π sobre 2, que equivale aos 5π sobre 2. São arcos côngruos. Então, também vai dar 1, ó, mesmo ponto de lá. Tá? E se eu voltar aqui, ó, menos π sobre 2, vim para cá, vai dar no menos 1 aqui. Ó, tá? E voltando para o π aqui, ó, menos π vai dar o 0. Então, tem esses pontos aqui. Tá? E como é que a gente liga esses pontos? Veja que esses três pontos estão alinhados. Ó, a gente podia pensar, liga em segmento de reta, dá uma reta, segmento de reta aqui, um segmento aqui, tá? Mas não é bem assim. Tá? Se fosse um segmento de reta daqui até aqui, eu estaria dizendo que quando eu pegar a metade aqui, ó, a metade de π sobre 2 é π sobre 4, que é o 45 graus. Então, se eu pegar a metade, o seno de π sobre 4 devia de dar a metade aqui, ó, que é 0,5. Mas o seno de π sobre 4 é 0,707, é a raiz de 2 sobre 2, e não 0,5. Tá? Então, por isso que não é uma reta. Tá? Então, como é que a gente determina melhor isso aqui? Ó? Então, vamos fazer uma tabelinha pegando os arcos, né, notáveis aqui, né? Arcos notáveis entre 0 e π sobre 2, o 30, 45 e 60, ou π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3. Tá? Então, vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, o π sobre 6, não, o π sobre 6, mais ou menos aqui, ó, a gente divide aqui o 90 graus em três partes, aqui, ó, então 30, 60, 90. Então, π sobre 6 é o 30. Tá? Depois o π, né, π sobre 6, depois o π sobre 4. Π sobre 4 é bem no meio, aqui, da metade de π sobre 2. Ó, tá? Π sobre 4. E depois o π sobre 3, que é os 60 graus aqui, ó, π sobre 3. Tá? E aí a gente vai lembrar da nossa tabelinha lá. Qual é o seno de π sobre 6? Né? O seno de π sobre 6 é 0,5 ou 1 meio. Então, marcando 0,5 aqui, ó, e levando aqui π sobre 6, vai dar esse ponto. Então, veja que já não está alinhado. Ó, tá? Ele está um pouquinho acima, vai dar uma curvinha aqui. Ó. π sobre 4. O seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, que é aproximadamente 0,707. Então, marcando 0,707, ó, o π sobre 4 vai dar esse ponto mais acima aqui. Ó. Tá? Π sobre 3. O seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, ou aproximadamente 0,866. Então, 0,866 vai dar mais ou menos aqui. Tá? Π sobre 3 vai dar esse ponto. Então, ligando os pontos, vai dar essa curva aqui. Ó.
Tá? Então, no primeiro quadrante, de 0 a π sobre 2 aqui, ó, os arcos notáveis, eu tenho isso aqui. Tá? Quando eu for depois de π sobre 2 a π, quando eu andar daqui a aqui, esses valores vão repetindo aqui. Ó, tá? Então, por isso que a curva do seno vai fazer uma coisa assim. E depois de π a 3π sobre 2, ó, no terceiro quadrante aqui, o seno é negativo. Ó. Então, ele vai vir para cá. Ó. Então, seno negativo. Tá? Então, vejo que o menor valor é menos 1 e o maior é 1. Tá? A imagem aqui, ó, é de menos 1 a 1. Tá? E o domínio é os reais. Aqui posso dar qualquer valor aqui no eixo X e substituir ali. Tá? Então, nós vamos fazer um gráfico mais completo depois. Tá? Tá? Então, continuando aqui, completando o gráfico, né? O gráfico da função seno. Tá? Vamos pegar aqui os valores que a gente já determinou. Tá? Então, vamos fazer o gráfico, né, restringindo o domínio. Tá? A gente sabe que o domínio é os reais, mas vamos considerar um domínio só de 0 a 2π. Tá? Uma volta só completa. Né? Então, eu tenho esse gráfico aqui. Ó. Veja que essa parte aqui a gente fez ali, ó, né, marcando esses pontos correspondentes aos arcos notáveis. Né? Então, como eu disse, no segundo quadrante vai repetir esses valores aqui, ó, tá? Para esses arcos aqui. No terceiro quadrante aqui é negativo e no quarto também. Então, ligando os pontos vai dar essa curva aqui, ó. Tá? Então, essa curva de 0 a 2π. Tá? Ela deu uma volta completa. Tá? Então, a gente diz que o período da função é 2π. Tá? Depois do 2π, se eu continuar dando valores, vai repetir essa curva aqui. Então, a cada 2π repete essa onda aqui. Tá? Sobe e depois desce, né? E volta ao 2π, que equivale ao zero. Tá? Então, por isso que elas são funções periódicas. Tá? A cada período repete a mesma figura, a mesma curva. E o período aqui é 2π. Tá? Então, a imagem, ó, é de menos 1 a 1, tá? O período é 2π. Tá? E essa distância, veja que o ponto mais alto aqui é 1, ó, e o ponto mais baixo aqui é menos 1. Tá? E o ponto médio, que está bem no meio entre menos 1, é o zero. Ó, tá? Entre o menos 1 e 1 é o zero. Essa distância aqui do zero até o ponto mais alto, essa distância aqui, ou a distância do zero até o ponto mais baixo, ó, essa distância é chamada amplitude aqui. Ó. Então, essa é a amplitude. Então, a amplitude aqui vale 1. Tá? Desse nosso gráfico aqui. Tá? Barbadinha. Para a gente obter o ponto, essa amplitude, eu tenho que saber sempre o ponto médio entre o mínimo e o máximo. Como é que a gente acha o ponto médio? A gente soma o valor mais alto com o valor mais baixo e divide por 2. Então, 1 menos 1 dá 0, e 0 dividido por 2 é 0. Então, o ponto médio aqui é 0. Barbadinha. Tá? E o nome dessa curva recebe o nome de senoide. Então, toda curva que tem esse formato aqui é uma senoide, tá? Que vem da função seno. Barbadinha. Então, gráfico com o domínio nos reais. Ó. Tá? Então, agora vamos ampliar esse gráfico, ó, da nossa função seno, ó, dentro dos reais. Ó. Tá? Veja que de 0 a 2π, que a gente fez anteriormente aqui, ó, e depois a gente continua. Ó. Tá? Depois de 2π, mais π sobre 2 dá 5π sobre 2. Tá? 5π sobre 2 mais π sobre 2 vai dar 6π sobre 2, e 6π sobre 2 é 3π. E continuando lá para a esquerda. Tá? Completando ó, o gráfico com domínio dos reais, imagem de menos 1 a 1, período 2π, amplitude 1. Ó. Tá? Aqui, ó. Tá? Um gráfico mais completo aqui, ó. Tá? Prolongando mais. Tá? O período 2π, ó, começa aqui, tá? Termina aqui, depois começa de novo a mesma curvinha. Então, a cada 2π, repete a mesma curva. E a amplitude. Barbadinha. Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário. Nas próximas aulas, vamos fazer mais gráficos de função seno.